Irmãos, nós temos aí pouco tempo, então eu vou trazer uma reflexão breve para os irmãos, falar justamente daquele que nós amamos tanto e que tanto nos ama, que é Jesus, o nosso Salvador. Então eu queria que Cláudio, acho que é Cláudio que está lá, abrisse em Marcos capítulo 5, e eu vou ler do 21 ao 42, e depois vou fazer alguns comentários sobre esse texto extraordinário que nós temos nesta noite. Marcos, capítulo 5, a partir do 21, Cláudio. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele, Jesus, deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Senhor Deus, temos tão pouco tempo para falar da Tua palavra, mas o tempo é Tu quem faz, é Tu quem dominas. Então, Senhor Deus, usa esse texto, usa a palavra, usa tudo que nós vamos falar neste momento, que não seja apenas os Teus lábios. Que Teu Espírito Santo flua pela Sua igreja. Que os corações estejam preparados para receber uma mensagem de paz, uma mensagem de refrigério, uma mensagem de perseverança e fé. Que a Tua igreja receba a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que toda vez que você vai ler a respeito de Jesus, e eu sempre falo na classe Boas-Vindas e a classe de novos membros, que se você deseja conhecer o seu Deus, você precisa ler sobre Ele.
Se você deseja ter intimidade com Jesus, você precisa ler e reler Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns crentes, por não fazerem leitura e releitura destes textos, muitas vezes se sentem perdidos na fé. Muitas vezes se sentem sozinhos e acham que Jesus está distante dele. Por quê? Porque não leem e releem. E quando você lê os textos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é importante você não ler com pressa, mas você entrar no texto, entrar na cena, estar ao lado dos personagens para compreender o que está acontecendo ali e sentir a dor daqueles que estão sofrendo. Jesus tinha acabado de ter um encontro lá em Gadareno, ou chama Gadareno ou Garazeno, lá com um homem endemoniado na margem do rio. Quando Jesus pisou na margem do rio lá, aquele endemoniado saiu das sepulturas e foi ao encontro de Jesus, não para agredi-lo, mas para se prostrar diante de Jesus. Uma legião de demônios que estava dentro daquele homem há anos, se prostrou diante de Jesus e disse, gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Jesus ali expulsa aquela legião de demônios, lança em porcos. Judeu não come porco, não podia criar também, e os porcos morrem afogados, e há um tumulto na região, e Jesus pega o barco e retorna. Ao chegar na margem do rio, ali uma outra multidão estava aguardando Jesus, buscando milagres, buscando benefícios de Jesus. Jesus é cercado por aquela multidão. Jairo ouve falar que Jesus ali estava, vai em direção a Jesus. Quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga, que o texto está dizendo. Jairo era um homem importante naquela região. Jairo provavelmente era um homem estudioso da palavra, porque o chefe da sinagoga é que cuidava dos rolos, dos pergaminhos, dos cultos, separava os rolos para serem lidos. Que rolos são esses, pastor? São o Pentateuco, os Salmos, os profetas. O que tudo indica que Jairo conhecia profundamente que um dia haveria. As profecias diziam que o Messias viria. E Jairo ouviu falar, ouviu os milagres de Jesus, e quando Jesus estava próximo à sua casa, aquele homem importante, chefe da sinagoga, corre até Jesus, e no meio daquela multidão, que o texto diz que estavam ali cercando Jesus, Jairo se prostra aos pés de Jesus. A cena anterior, aquele endemoniado se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo que Jesus era Deus. Jairo, como judeu, jamais se prostraria a um homem. Jairo, como judeu, jamais se prostraria a uma autoridade. Jairo, como judeu, jamais se ajoelharia diante de um rei, quanto mais de um rabi ou um sacerdote. Jairo ali reconhece a divindade de Jesus, e o texto diz que Jairo, vindo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou. Jairo reconhece a divindade de Jesus e por isso se prostra humildemente na presença de Jesus. Sabe, irmãos, Jairo se humilha diante de Jesus. Jairo, sendo um homem tão importante naquela região, reconhece a divindade de Jesus. E Jairo faz algo extraordinário após se humilhar e reconhecer a divindade de Jesus. Jairo, o texto diz, implorou insistentemente. Irmãos, eu quero pegar a primeira lição dessa parte do texto. Quantos crentes têm causas para serem resolvidas? E quantas vezes estes crentes nem mesmo reconhecem a divindade de Jesus, a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, a glória de Jesus, perdem a fé. Acham que Deus não tem poder ou não está ouvindo. Quantos crentes não olham para Jesus e ver Jesus como um Deus soberano sobre todas as coisas e coloca os seus títulos, as suas honras humanas, a sua glória humana. Jairo tinha título, glória e honra humana, mas ele jogou tudo por terra e se prostrou
diante de Jesus, e o texto diz que Jairo se humilhou e implorou insistentemente. Qual é a sua oração nessa última semana, irmãos? Qual é a sua oração nesse último mês ou nesse último ano? Você tem sido como Jairo, insistente naquilo que você tem pedido? Ou você tem sido aquele grupo de crente que tem declarado, profetizado, trazendo à existência, dando ordens para Deus? Ou você se humilha diante de Deus em nome de Jesus e clama insistentemente e implora pelo milagre, pela bênção, insistentemente? Sabe o que acontece? Quando Jairo começa a clamar insistentemente, e a cena nos diz que havia uma multidão ali, Jesus olha para Jairo, não pergunta nada. Simplesmente o texto diz no versículo 24, Jesus foi com ele. Quantas demandas haviam naquele grupo de pessoas que cercavam Jesus? Mas Jesus parou, olhou para Jairo, e Jairo conseguiu tocar no coração de Jesus, ao ponto de Jesus deixar todos ali e seguir em direção ao clamor de Jairo. Insista com o Senhor, clame ao Senhor, não desista de orar, persevere em oração, toque no coração de Jesus com a tua fé, com perseverança, humildade e clamor. Enquanto Jesus estava ali seguindo para a casa de Jairo, Jairo feliz, preocupado com a filha, mas feliz porque Jesus caminhava em direção à sua casa, algo interrompe essa caminhada, e eu me colocando no lugar de Jairo, porque eu gosto de fazer isso quando eu faço as leituras, eu creio que Jairo deve ter ficado quando Jesus de repente para. Jairo não sabia o que havia acontecido, Jesus para, Jairo pensando na filha, pensando na doença de morte, Jesus estava indo, mas tudo para Jesus atender uma outra solicitação. Jairo com suas preocupações e Jesus tranquilão, atendendo uma outra demanda, uma outra preocupação. Diz assim, no versículo 24, diz: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos com uma doença terrível. Havia nessa mulher uma doença de um fluxo contínuo de sangue. Não foram 4 dias, 7 dias. Foram 12 anos de um fluxo de sangue ininterrupto. Sabe o que significa isso? A mulher no seu período, para os judeus, ela era considerada impura. E isso não era ruim, era um período de descanso para a mulher. Só que esta mulher, que o texto diz, ela não estava num período de 5, 7 dias como impura. Ela estava 12 anos com um fluxo de sangue que não cessava. Quando você se coloca no lugar desta mulher, você imagina que nos dias de hoje nós temos uma série de soluções para esse tipo de doença, um fraldão, por exemplo, e outros medicamentos. Nos dias de hoje, uma mulher com a doença parecida com essa pode ter 4, 5, 6 banhos por dia. Mas naquele tempo não havia essa possibilidade. Então se coloque no lugar dessa mulher e imagine uma mulher há 12 anos com poucos banhos. Ela foi retirada do meio social, da sociedade, porque aonde esta mulher ia, ela tinha que levantar a mão e dizer: mulher impura, mulher impura, mulher impura. Porque ninguém podia tocar nesta mulher que estava impura. E se alguém fosse participar de algum ato religioso e tocasse nessa mulher, ou deixasse que ela tocar, ele precisava passar por um outro ritual de purificação. Por onde ela caminhava, ela precisava avisar: mulher impura, mulher impura. Que sofrimento, que humilhação, que tristeza.
Mas não é só isso, irmãos. Esta mulher que estava afastada da sociedade, rejeitada da sociedade, ela ainda tinha problemas sérios de saúde. Uma hemorragia por muito tempo debilita a pessoa, é menos ferro, menos cálcio, menos zinco e tantas outras enzimas importantes para o organismo. Essa mulher estava anêmica, fraca, debilitada, envergonhada, suja, cheirando mal, afastada da sociedade. Esta é a mulher do fluxo de sangue. Mas algo extraordinário acontece com esta mulher também. Assim como Jairo, que quando ouviu falar de Jesus, foi em direção a Jesus. Esta mulher, no versículo 27, diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás. Sabe o que significa isso, irmãos? Imagine uma mulher doente, enfraquecida, anêmica, sem força física, emocional. Naquele momento, creio eu, que pela fé o próprio Deus a ajudou a se levantar e partir em direção a Jesus. Mas ela, além de sua debilidade física e emocional, ela tinha que enfrentar uma multidão que estava ao redor de Jesus. Homens. Imagine essa mulher para chegar até as vestes de Jesus. Que sofrimento físico ela sofreu. Pisão no pé, cotovelada, sai para lá. E ela não queria se identificar, e o texto diz que ela chegou por trás, porque ela não tinha coragem de se identificar e dizer: mulher que está amaldiçoada, mulher suja. Sabe o que acontece? Esta mulher, que no último talvez fôlego, porque ela já tinha gastado tudo que tinha, uma mulher persistente, uma mulher perseverante, assim como Jairo, já não tinha mais recurso. Talvez o último esforço que ela fez foi pela fé tocar em Jesus, porque falar ela não poderia falar, mulher impura. E ela chega por trás de Jesus, diz o texto, e toca em seu manto. E algo aqui no texto me chama a atenção. No versículo 28 diz: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Esta mulher pensou antes de agir. Ela pensou: se eu tocar nesse homem chamado Jesus, a minha vida vai mudar. Veja a importância de um pensamento, irmãos. Nós oramos aqui no culto, agora há pouco, sobre isso. Sobre o que tem estado na tua mente. Sobre o que você tem pensado. Você tem pensado em vitória ou em derrota? Você tem pensado em bênção ou em maldição? Você tem pensado no amor de Deus ou em coisas terríveis? Perdendo a fé? O que você tem pensado? A sua mente, irmãos, é uma ferramenta que Deus usa para a honra e glória dele e para que você seja abençoado. Esta mulher pensou: se eu tão somente tocar no manto, ficarei curado. Este pensamento desta mulher gerou fé e força para agir. Se você pensar em coisas más, você terá fé e força para fazer coisas ruins, sentir coisas ruins, viver coisas ruins. Mas se você começar a colocar em sua mente as coisas de Deus, os negócios de Deus, os milagres de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus infinita, você vai sentir Deus, você vai confiar em Deus e vai partir em direção ao milagre, assim como esta mulher, porque pensava, ela agiu. E imediatamente, diz o versículo 29, cessou a hemorragia. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela não toca nas vestes de Jesus, ela toca no coração de Jesus. Assim como Jairo tocou no coração de Jesus com sua fé, com sua humildade, com seu esforço, com sua perseverança. Esta mulher tocou em Jesus com sua fé, com sua humildade, com sua perseverança. Irmãos, é exemplo para mim
deve ser exemplo para você. Tem crentes que oram 2, 3 vezes e já fica magoadinho com Deus, porque Deus não respondeu. Perseverança. Eu faço orações há anos, a mesma oração. Eu perturbo Deus com a mesma oração. Há anos orando a mesma coisa. E não vou, eu falo para ele, não cesso dessa oração, ou vendo o milagre, ou tu me convocando, mas enquanto eu estiver aqui, eu não desisto de orar. E por que o crente desiste tão rápido de orar por coisas tão importantes que muitas vezes Deus colocou no seu coração? Persevera como Jairo, persevera como esta mulher. Coloque na sua mente pensamentos favoráveis à vontade de Deus, para que você tenha força e para que haja o agir de Deus na sua vida. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. E aí Jesus pergunta: quem tocou em mim? Aqui não tem como saber se Jesus era onisciente ou não, se sabia ou não. Tudo indica que Jesus ainda não era onisciente. E aí a confusão naquele local, porque claro que muitas pessoas tocaram em Jesus, mas alguém tocou em Jesus de forma diferente. Eu quero tocar em Jesus de forma diferente. Todos os dias, milhares de orações vão até Deus. Algumas tocam nele. Talvez a sua. Talvez a minha. Esta mulher tocou em Jesus. Humildade, fé, pensamento de fé, vocação, foco. E Jesus sente que alguém tocou nele, fluiu poder através dele. Jesus diz para essa mulher, ela confessa que foi ela, e Jesus diz: filha, a sua fé te curou, a sua fé te salvou, que a palavra em grego é a mesma. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E nesse tempo, quem estava esperando Jesus? Jairo. Imagino eu aflito, porque sua filha tinha doença de morte, ele sabia disso. Quanto tempo isso levou? 20 minutos? 30 minutos? Para quem está desesperado vendo o ente querido morrendo, é muita coisa. Mas o texto diz, presta atenção nisso, enquanto Jesus estava ainda falando, abençoando esta mulher, veio os abutres, presta atenção nisso. Enquanto Jesus está abençoando esta mulher, os abutres vêm com palavras amalditas. Diz assim o 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, Jairo. Pare de perturbar o mestre. Sua filha morreu, vá sepultar sua filha. Desanimador. E isso acontece conosco. Nós estamos recebendo a palavra de Deus, nós estamos começando a gerar fé no nosso coração, nós começamos a gerar esperança, porque apesar de Jairo estar preocupado com o horário, ele viu um outro milagre. Ora, se curou esta mulher, porque não pode curar minha filha? E a esperança começa a nascer no coração de Jairo, mas vem a palavra maldita. Quantas vezes, irmãos, nós estamos nos enchendo do Espírito, enchendo de fé, planejando alguma coisa, e vem alguém e diz: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, Deus não vai te ouvir, essa oração não vai ser atendida, e tantas outras palavras malditas o inimigo envia para gerar não fé, mas gerar confusão em nosso coração. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Mas algo extraordinário acontece nessa cena, no versículo 36. Olha o que diz o texto. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Quantas vezes nós estamos numa luta tão terrível, irmãos, e vem notícias piores do que a gente imaginava. Você está tentando resolver uma questão e vem outro problema maior ainda. Você inicia um tratamento médico e as coisas pioram mais ainda do que antes do tratamento médico. As notícias vão piorando e piorando e piorando para tentar te desanimar.
Mas Jesus diz: não tenha medo. Está dizendo para você esta noite: não tenha medo. Então, somente creia. Não tenha medo. Não tenha medo. Então, somente creia. Sabe, quando eu falei lá atrás sobre o pensamento da mulher do fluxo de sangue, você precisa repetir esta palavra no seu coração quando vier o medo, quando vier a angústia, quando você achar que está sozinho, quando você achar que tua oração não está sendo ouvida nem atendida, você tem que falar para si mesmo: eu não tenho medo. Eu creio, eu não tenho medo. Jesus é comigo. Após essa cena, irmãos, Jesus levanta a moral de Jairo ali, dizendo: não tenha medo, tão somente creia. Jesus caminha para a casa de Jairo e lá encontra um alvoroço, pessoas gritando, pessoas chorando alto, uma confusão terrível. Eu até entendo, a menina havia morrido aos olhos humanos. E Jesus entra ali e pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Por que estão com esse desespero todo? A menina está dormindo. Para Jesus, a menina dorme. Para Jesus, ressuscitar é como um sopro. Ele faz de ressuscitar. E ali, naquele movimento, naquela bagunça, naquele desespero, as pessoas que estavam ali desesperadas é porque não têm esperança. Só tem esperança aqueles que têm Cristo Jesus. Quem não tem Cristo Jesus vive desesperançoso, porque a nossa esperança não são os milagres, mas a nossa esperança é viver eternamente em Cristo Jesus, quando Ele retornar ou quando Ele nos convocar. Essa é a esperança viva que 1 Pedro nos chama. Jesus retira todo aquele grupo de incrédulos daquela casa. Só ficam com os discípulos de Jesus, a mãe da menina e o pai da menina, vendo a menina aos seus olhos humanos morta. Jesus toca naquela menina, algo que para os judeus jamais poderia ser feito, não se toca em morto. Jesus pega as mãos daquela menina, olha para ela e diz: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se agora. Após a palavra de Jesus, imediatamente aquela menina levantou. E para Jesus ratificar que ela morreu e estava viva, Jesus a manda se alimentar. Sabe, irmãos, o que fica para nós? As lições que ficam para nós. Primeiro é que você precisa, o que a Bíblia diz, trazer à sua memória o que te dá esperança. Você precisa relembrar os milagres de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você tem bênçãos para contar. Se você só lembrar e só pensar naquilo que não dá fruto, se você só pensar naquilo que você não tem, se você só pensar nas suas lutas, nas suas tristezas, na sua escassez, na sua dor, você não vai gerar fé em seu coração. Mas se você pensar na possibilidade do milagre, se você fizer como Jairo, se você fizer como esta mulher, se prostrar verdadeiramente com o coração humilhado diante de Jesus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o seu poder, a sua glória infinita. E se você começar a trazer na sua memória tudo que você já ouviu e viu a respeito de Deus, se você começar a ler a palavra de Deus, você vai se encher de esperança viva, que é Cristo Jesus. Você não vai mais temer. Mesmo que as pessoas venham trazer más notícias para você, você vai estar firmado na esperança que é Cristo Jesus, porque todos os dias você enche a sua mente com a palavra de Deus, esperança, oração, fé, e nada vai te abalar. E no dia que você estiver fraco, porque pode acontecer sim, eu creio na providência de Deus. Aquela mulher estava enfraquecida, mas a fé daquela mulher tocou o coração de Deus, e eu creio, irmãos, que o próprio Deus a impulsionou, a deu fôlego de vida, força física, para conseguir caminhar até Jesus e conseguir o milagre.
é a graça de Deus sobre a sua vida. Enche o seu coração e a sua mente de Deus. Pense nas coisas de Deus. Invista mais tempo em clamar, em orar, em agradecer, em reconhecer que você é um milagre vivo. O pastor Carlos falou aqui, o oxigênio nosso hoje é coisa rara. Respirar é coisa rara. Estar vivo é coisa rara. É presente de Deus. Se Ele está te dando fôlego de vida, o que mais Ele não pode fazer por você? Você só precisa se humilhar diante de Deus como Jairo e esta mulher. Você só precisa ouvir o nome de Jesus e confiar, partir em direção a Ele, entregando toda a sua vida a Ele, confiando. Deus está trabalhando na minha vida. Está difícil, não estou vendo solução, mas de alguma forma Deus está trabalhando na minha vida. De alguma forma Deus está derramando milagre na minha vida. Eu já oro há tanto tempo, não vejo, não toco, não sinto, mas eu sei que Deus está trabalhando na minha vida. Em nome de Jesus eu creio. E você precisa falar, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E vai haver o dia que, assim como Jairo viu sua filha sendo tocada por Jesus e ela ressuscitou, assim como a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, você também será tocado. Mas para você ser tocado por Jesus, você precisa primeiro tocar nas vestes de Jesus, tocar no coração de Jesus, chamar a atenção de Deus ao teu favor, sendo humilde, perseverante, crendo em Jesus, que Ele pode todas as coisas, e Ele tem prazer, alegria em te abençoar. Se você crê nisso, diz amém.